escritório, que também poderão fazer perguntas. E gostaria só de ressaltar, Gustavo, que a Go Associados, com essa série, pretende aprofundar o debate, informar os nossos clientes, os nossos parceiros a respeito dos rumos da política econômica, mas a Go Associados não tem nem deverá ter, de acordo com o seu código de ética, qualquer posição político-partidária. Estamos fazendo um convite amplo a todos os partidos e a todos os assessores econômicos e representantes dos partidos para aprofundar o debate. E cada colaborador da Go Associados tem a sua convicção e fará, por ocasião das eleições, a sua escolha. Assim como tenho certeza que os participantes desse webinar também farão, e essa escolha será tanto melhor, quanto mais bem informado for o debate. Para isso, acho que o Brasil tem o privilégio de ter pessoas do seu gabarito participando desse debate ativamente, através de uma fundação, através de um partido. Tenho certeza que isso vai permitir que a gente encontre soluções e aperfeiçoamentos para a política econômica. Então, sem mais, passo a palavra para o doutor Gustavo Franco, que, depois da exposição inicial, aí teremos uma sessão de perguntas para ele. Iniciamos às 16 horas, a nossa previsão de término é às 17 horas. Gustavo. Muito bem. Boa tarde a todos. Ouvimos tudo bem. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao GESM. Nos conhecemos há muitos anos, participamos de algumas batalhas juntos. Conhecemos a maior parte delas, o que é muito bom. E muitíssimo obrigado pela oportunidade dada ao Go de falar sobre os seus pontos de vista na economia. Eu tenho enorme satisfação de falar do partido, mas falo como presidente da fundação, uma fundação que está em processo de constituição, mas cuja missão consiste justamente em reunir ideias que vão compor o programa de governo. E eu talvez começasse dizendo que nós não precisamos fazer um programa de governo à moda antiga, que costuma ser, em geral, uma lista de itens de despesa. Esses são os investimentos que o governo vai fazer. Assim foi o Plano Nacional de Desenvolvimento 1, o 2, isso ele vem se repetindo essa prática há muitos anos, e os programas de hoje em dia, na verdade, têm uma outra natureza. A própria Constituição da Fundação, tendo em vista essa missão, ela tem como centro de sua atividade uma espécie de um website, onde tem publicações que são feitas regularmente por simpatizantes, membros do partido ou não membros, e aquilo funciona como um acervo permanente, aberto, e cumpre a função de programa de governo que se acha em documentos, às vezes, tirados em assembleias partidárias, e feitos de uma vez, e ficam para o programa do resto da vida. Nós temos esse sistema vivo. Eu convido todos a olhar o site da Fundação, tem muita coisa lá, inclusive uma parte são artigos assinados, e aquilo serve como um indicador para os simpatizantes filiados. Cada um desses simpatizantes filiados, na verdade, é como se cada um estivesse concorrendo a uma eleição. O debate eleitoral está entre nós pelas redes sociais, cada um de nós na nossa rede é meio que candidato, né? Isso é muito bom, é uma forma de cidadania, e essa nossa organização da Fundação se presta a instrumentalizar as pessoas a participar de debates. Dito isso, claro, a gente, do ponto de vista assim, mais macro do que nós pensamos da vida, acho que a primeira observação é que
ele nasceu se propondo a representar na sociedade grupos que espontaneamente se ajuntaram em torno da ideia de uma economia de mercado mais aberta, mais moderna, com menos Estado, observando a primazia do indivíduo, e propondo diversas pautas novas no plano da economia. Para mim, foi um prazer verificar o quanto que, dentro da base de apoio do Novo, dos seus filiados, emergia espontaneamente algo que parecia ausente no mundo político, que era a ideia da economia de mercado, essa horizontalidade competitiva, essa meritocracia própria do mundo do mercado, que o empreendedor está habituado e que está estranhamente ausente do mundo partidário. Parece que não tem, no mundo partidário não tinha, aquele partido que representava o empresário, o empreendedor, o profissional liberal, conta própria, aquela pessoa que corre atrás, quando a gente fala de empreendedor, o empresário, o empregador, mas também você que tem um pequeno negócio, o empresário da quiosca, isso, às vezes um negócio individual, mas tem uma natureza empresarial, a gente que corre atrás, porque a classe C, a classe da correria, essa gente tem um olhar sobre o Estado que não é mais aquilo de eu quero uma bolsa, quero um emprego público, quero uma graça, eu quero liberdade para fazer o meu negócio e realizar o meu sonho, que ter liberdade econômica e produzida com o meu trabalho. E empreender é trabalho igual a trabalho com carteira assinada e assalariado. E aí, portanto, o nosso programa é um programa que busca restaurar o crescimento e o paradigma que eu tenho na cabeça, e acho que com isso expresso no pensamento de boa parte desse povo, é o de que a minha geração viu, nos 30 anos, a Ásia emergente se mover de uma posição onde, mais ou menos, a renda per capita era da ordem de 1/5 da renda per capita americana, para uma região onde estão numa faixa aí de 2/3 da renda per capita americana. Isso você acha na Coreia do Sul, em Singapura, em 1980, mais ou menos. Os economistas dessas regiões começavam a carreira, eu lembro de vários. Nós aqui no Brasil estávamos mais ou menos nesse mesmo nível de renda per capita. A diferença é que 30 anos depois nós continuamos com 1/5 da renda per capita americana, enquanto esses países se tornaram países ricos. Nós, de algum jeito, nesses últimos 30 anos, perdemos a mágica do crescimento. Quando se fala em crescimento, inclusive, tem tantos condicionantes e adjetivos, o crescimento tem que ser isso, aquilo, limitado por isso e aquilo, e o fato é que ele não acontece. Na verdade, eu acho que o que fez o Brasil disfuncional em matéria de crescimento, talvez tenha sido exatamente o que no passado fez o crescimento funcionar: inflação e isolamento. A inflação, na cabeça de muita gente, é quando se fecha a conta no setor público, que durante muito tempo se acreditou que a inflação fosse funcional para o crescimento, seja porque permitia mais gasto, seja porque tributava o preguiçoso, o rentista, quando na verdade tributava o pobre. E o isolamento era a ideia de que o mercado interno tinha que ser protegido, e os empresários aqui brasileiros precisavam, ainda que empresas cujos titulares são residentes do exterior, então todo mundo está aqui dentro, precisava de proteção. E esses dois axiomas fundamentais do crescimento por substituição de importação e baseado na inflação podem ter funcionado até os anos 80, mas chega nesse momento, é como se os efeitos da droga ocasionassem mais doença do que euforia. A inflação se torna viciosa, ela caminha na direção da hiper, e o isolamento estabelece firmemente a estagnação da produtividade no Brasil. E aí, acho que dá para dizer que, desde então, nós estamos tentando redefinir uma fórmula de crescimento que seja consistente com responsabilidade fiscal e estabilidade de preços, ou seja, queremos crescer sem inflação, sem tributar o pobre,
e queremos um crescimento cosmopolita, por assim dizer, que tenha a extroversão como uma das suas bases, e por conta disso seja um crescimento seja decorrente de aumento de produtividade. Claro que nós estamos aumentando os níveis de vida e buscando esse caminho que foi trilhado pelos países asiáticos. Para isso, acho que tem dois eixos básicos, eu vou resumir bastante aqui, onde nós queremos chegar. Tem dois eixos básicos de reformas e políticas públicas, nos quais é possível agrupar o que nós entendemos que é preciso fazer. Os dois eixos são a redução do custo do capital, por um lado, e, por outro, o aumento da produtividade. Não é bem macro e micro, mas é mais ou menos. Dentro da agenda de redução do custo de capital está a agenda fiscal, e aí o que se entende é que a situação fiscal e de endividamento público é fundamental na fixação da taxa de juros. E, claro que o depende de outras coisas, sobretudo aquele do crédito. Estamos vendo aí as agendas pertinentes a aspectos regulatórios da fixação de juros que fazem o juro que pode ser maior do que o juro da Selic. Estamos vendo também o Banco Central tomar iniciativas nesse sentido que nós endossamos. Mas, na essência, para reduzir o custo do capital, é preciso ter uma situação fiscal melhor. Nós tivemos, durante cerca de pouco mais de 10 anos, o acordo do Brasil com a FMI em 1998 até 2006, durante esse período nós tivemos um acordo, e durante talvez uma década ou mais, tivemos superávites primários na faixa de 3% do PIB, e a continuidade desse tipo de política fiscal levou a dívida pública líquida a cair de 60% do PIB para algo abaixo de 30%. É uma trajetória muito interessante. Se tivéssemos continuado a partir de 2012, quando isso se interrompeu, até hoje, nós estaríamos com um endividamento público hoje muito menor e com outra perspectiva em matéria, inclusive, de possibilidade de gasto público com dívida pública menor e o custo de carregamento dessa dívida muito menor. Então, precisamos recuperar o primário. Como fazer? Claro, tem aí a pauta da reforma da Previdência em razão dos seus aspectos fiscais. Nós vamos ter clareza que essa pauta da Previdência não é apenas isso, não é arrecadar mais, ou pagar menos. A Previdência é um programa essencial de segurança que as pessoas precisam ter na terceira idade. É disso que se trata. Daí, nós pensamos a reforma da Previdência, tanto no modo como ela foi colocada nesse governo, pertinente aos parâmetros do sistema de contas correntes, como também introduzir a discussão do segundo pilar, que é a Previdência por capitalização complementar, que deve ser feita, poderia ser feita de uma forma interessante, convertendo o FGTS em algo parecido com um fundo de pensão estilo chileno. Isso daria nova característica à reforma previdenciária e permitiria que essa agenda se tornasse algo bastante mais positivo do que nós estamos vendo, nós vimos na discussão anterior aí, que ela vira uma discussão de direitos e não uma discussão mais ampla, que envolve, inclusive, o mercado de capitais, que é um dos destinatários da poupança por capitalização. Os capitais poderiam se beneficiar muito de um redesenho do FGTS, que privilegiasse o mercado de capitais de rendimento ao cotista, em vez de políticas públicas apropriadas pelo clientelismo no governo. Mas, enfim, a pauta previdenciária se junta à pauta de reforma do Estado. Nós temos que pensar a despesa de pessoal, não tem ninguém falando, mas é importante pensar, inclusive, a estabilidade do funcionário público, já que não apenas na União, mas nos Estados, nós temos folhas salariais de ativos e inativos já ultrapassando percentuais, não apenas que conflitam com a lei de responsabilidade, mas que conflitam com o bom senso. E é preciso recuperar a capacidade dos entes subnacionais, tal qual os entes federais, a fazer políticas públicas. Hoje em dia, tanto nos Estados quanto na União, daqui a pouco o setor público
para apenas pagar a folha, os ativos inativos, não tem nem para fazer manutenção do elevador. Aí precisamos repensar. No âmbito patrimonial também é preciso ter clareza que tem ativos dentro do setor de certo valor, mas não é aí que não resolveu o problema da dívida pública brasileira. Sim, gostaríamos de privatizar bastante coisa, mas não tem mais tanta coisa. Sim, somos completamente a favor da privatização da Eletrobras, gostamos dos métodos de diluição que foi introduzido com esta privatização, porque é pró-mercado de capitais, porque não descaracteriza a empresa, apenas muda o controlador, dispositivos de governança e remove limitações que constrangem o crescimento da empresa, às vezes pertinentes a leis de licitação e outras coisas do setor público que fazem essas empresas andarem mais lentamente do que as empresas privadas. Isso seria particularmente importante no Banco do Brasil, que eu acho que está prontíssimo para privatização, é uma organização madura e que poderia ser privatizado nesse mesmo desenho da Eletrobras, sem descaracterizar a companhia, sua marca, seu acervo, desde que os bancos privados brasileiros presentes no mercado hoje não participassem, nós temos um concorrente para eles, e não mais concentração bancária, que é algo profundamente disfuncional do ponto de vista da determinação da taxa de juros. E o Banco do Brasil também permitiria que a gente discutisse bancos públicos, bancos como corporações. Até hoje no Brasil os bancos têm uma estrutura de propriedade que é familiar, e privatizar o Banco do Brasil pode introduzir essa discussão que é muito, muito interessante. A Caixa pode vir a seguir, embora primeiro seja importante separá-la do FGTS, e segundo, talvez abrir o capital para ventilar e fazer a organização se habituar a um estilo diferente de governança, para em seguida privatizar. E mesmo sim, lá na frente, a Petrobras, porque não, é preciso ter um espírito livre com relação a essas coisas. Nós, os acionistas dessas companhias, temos que pensar o que é melhor para nós do ponto de vista patrimonial. Pode ser interessante estudar, transformar a Petrobras em duas, horizontalmente ou verticalmente, vê-las competir, ter sócio. O fato é que não podemos escolher o risco novamente de ver a empresa sequestrada por interesses políticos e virar refém de esquemas de corrupção ou ter suas políticas de investimento determinadas pelas comissões a serem pagas aos fornecedores do que pelos interesses do país. Então, a privatização é uma presença importante, no mínimo, para fazer com que a lógica de funcionamento da companhia seja diferente. Agora, os eixos talvez mais importantes da privatização não estejam nas empresas estatais federais, mas no que está na margem, ou seja, nas concessões de infraestrutura, onde se trata de privatizar o que não existe ainda. Essas são as concessões de exploração de petróleo, portos, estradas e novos investimentos em regime de PPP ou qualquer outra coisa. É preciso colocar a imaginação ali para trabalhar. Há interesse estrangeiro em investimentos em infraestrutura no Brasil. Nós precisamos capturar o interesse desses investidores e sempre pensar na complexidade de cada um desses setores de infraestrutura que é preciso investir. Estão em jogo não apenas aspectos financeiros, de usar o recurso público do investimento, como em muitas ocasiões, por exemplo, o saneamento é relevante, mais investimento é também investimento em meio ambiente e em saúde pública. Lá de onde eu venho, no Rio de Janeiro, onde tem mosquito da dengue, mosquito que transmite outras doenças piores, a cidade está pouco coberta em matéria de ligações de esgoto, por exemplo, e é claro que uma coisa tem que ver com a outra. A deficiência de investimentos em saneamento tem um custo muito alto para a população, e deixar de fazer esses investimentos por
restrições ideológicas, uma tolice completa, nós precisamos repensar o que fazer nesse segmento. O segundo eixo são as medidas pertinentes ao crescimento da produtividade. E acho que hoje já tem muito amadurecido no país a consciência de que o ambiente de negócio é composto de uma miríade de fatores, indo da burocracia, às vezes do município, da junta comercial, ou Brasília, a burocracia, são as relações de trabalho, são os contratos, a execução de garantias. O Banco Mundial, através daquele índice da facilidade de fazer negócio, inclusive, oferece um paradigma global de facilidade de fazer negócio, comparando países em diferentes atributos. Aquilo oferece um roteiro muito interessante de como devemos atacar diferentes áreas que estão fazendo o ambiente de negócio do Brasil tão difícil. Aparecem aí as obrigações acessórias, tanto quanto as obrigações de pagar impostos, tudo isso, claro, é a burocracia também quanto custa. Dentro do assunto abertura, a reforma trabalhista, é claro, é importante, ela precisa avançar relativamente ao que já avançou. Esse primeiro vislumbre foi extremamente positivo para reduzir a litigiosidade, mas também, claro, está em jogo o assunto produtividade, a quantidade de encargos funciona exatamente como se fosse um imposto sobre o emprego, minera o emprego formal, estimula o emprego informal, faz as relações de trabalho disciplinarem na direção do confronto, quando, na verdade, a demanda que vem em pesquisas é muito mais pela solidariedade. Mas é interessante essa pesquisa, por exemplo, da Fundação Perseu Abramo, que viu na periferia de São Paulo, muita gente achando que empresários e trabalhadores estão no mesmo barco, muito mais do que categorias em oposição. Muitos desses empregadores empregam 2, 3 trabalhadores, a relação entre o trabalhador e o patrão, muito mais de solidariedade do que de confronto, e as nossas relações de trabalho não só não refletem essa realidade, como não refletem realidades tecnológicas que alteraram aí o jeito das pessoas se empregarem. A gig economy, isso, Uber, tem infinidade de novas formas de trabalho que a legislação precisa acomodar. E quanto melhor acomodar, com menos custo, isso resulta em mais produtividade no fim da linha. E produtividade é aquilo que permite que você pratique preços menores, o empresário ganha mais, o trabalhador ganha mais, todo mundo ganha quando a gente produz mais pela mesma hora de esforço humano. Por fim, a abertura, ela é talvez o ponto mais importante de uma mudança no ambiente competitivo brasileiro. Ela sempre assunto polêmico, no entanto, agora estou vendo um olhar mais benevolente com relação à abertura da parte de muitas das empresas que, historicamente, empresas e associações empresariais, historicamente, hostis a esse tipo de programa, mas todas reconhecendo a importância, a pertinência do Brasil ficar mais plugado nas cadeias internacionais de valor. E aqui vale uma observação interessante, pouco lembrada, que é o fato de que o Brasil já é um país muito internacionalizado, quando se pensa na origem das empresas que funcionam no Brasil, conforme o censo de capitais estrangeiros que o Banco Central faz a cada 5 anos. A gente sabe que em 2015, pelo faturamento, as empresas respondem a esse censo, empresas de controle estrangeiro, a maior parte, elas são responsáveis por 1/3 do PIB brasileiro. No entanto, esse país tão internacionalizado ele é um anão em matéria de comércio exterior. O que é estranho, porque essas mesmas empresas internacionais localizadas em outros países têm relações comerciais super intensas, inclusive entre elas, dentro da mesma empresa. É uma característica da globalização. O censo do Banco Central informa que essas empresas, são cerca de 20 mil empresas localizadas aqui, elas exportaram 66 bilhões de dólares nesse ano. Alguma coisa menor do que 15% do que
que eles venderam o seu total. A estatística internacional é que empresas multinacionais, em média, exportam metade do que vendem. Ou seja, as empresas estrangeiras aqui, localizadas, poderiam estar exportando o dobro ou o triplo do que estão exportando, se pudessem importar o dobro ou o triplo do que estão importando. Nesse cenário, o Brasil teria um grau de abertura normal e não tão reduzido, talvez o menor do mundo, para um país do seu nível de desenvolvimento. E com isso, na verdade, tem um programa que eu acho que é relativamente incontroverso, já que não estamos tratando de expor empresas nascentes à competição internacional de empresas multinacionais, mas, pelo contrário, estamos tratando de empresas multinacionais já operando no Brasil há muitos anos, acostumadas com o conforto de uma proteção que elas não necessitam. Pega aí o setor automobilístico, né? Eles não tem nenhuma empresa nacional envolvida nisso aí. São todos os gigantes internacionais funcionando aqui no Brasil. Por que eles têm que produzir coisas de categoria inferior? Vale a pena impor conteúdo nacional, como a gente faz, para ter produtos de baixa qualidade e pouca exportação? Eu acho que não, é na hora de mudar. A abertura, inclusive, ela cria um impulso de concorrência que o Brasil precisa, não apenas do vindo do estrangeiro, concorrência faz bem em tudo quanto é lugar. Há pouco falamos do setor bancário, a gente tem muita concentração e a redução da taxa de juros para o consumidor está esbarrando na concentração bancária. É uma de muitas áreas onde a concorrência vai nos fazer bem. Muito bem, é isso que eu procurei aqui resumir em tópicos, em grandes linhas, um agrupamento de reformas que eu vejo aí sendo faladas em maior ou menor grau de intensidade, profundidade por diferentes partidos, no contexto das eleições. Muitas dessas coisas eu acho que são consensos, outras eu acho que são consensos aparentes, e os partidos diferem, claro, em grau que desejam fazer em cada um desses temas. Todos eles são importantes, são imperativos, onde é preciso tomar uma posição ou está procurando fazê-lo desse formato que eu fui descrevendo no começo da minha fala, através das bases que se manifestam e opinam no site da Fundação. Isso é levado para os candidatos e filiados, e nas devidas esferas partidárias, isso se transforma em política pública. É isso aí. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo Franco. Eu acho que a sua exposição apenas comprova aquilo que falávamos no início da sorte do país de contar com pessoas lúcidas e extremamente gabaritadas para dar conteúdo para o debate econômico. Aqui foi colocada a visão, uma visão extremamente clara, objetiva. A gente pode abrir para as perguntas, né? Os internautas podem fazer perguntas quando quiserem, podem abrir também por telefone. Queria fazer apenas uma observação, se em algum momento quiser comentar. Os últimos resultados da pesquisa, essa pesquisa CNT que foi divulgada, segundo os cálculos que nós fizemos aqui, os candidatos alinhados com reformas econômicas somam cerca de 10% das intenções de voto. Naturalmente, se digamos, houver uma descontinuidade, uma guinada na política econômica, ou uma rejeição às reformas econômicas, haveria uma deterioração das expectativas. Então, a gente constatou um certo círculo vicioso anti-reforma, né? À medida que, por outro lado, as projeções de crescimento, nós revisamos a nossa projeção de crescimento, um crescimento um pouco menor para 2018,
estamos acima de 3%, a gente, nesse momento, está refazendo os números. À medida que a recuperação não ganha muita força, aparentemente, também as propostas associadas às reformas também não ganham força. Ao não ganhar força e ao dar uma margem grande, pelo menos com os dados atuais, de favoritismo a candidatos contrários à reforma, isso deteriora as expectativas. Ao deteriorar as expectativas, piora a situação econômica e assim por diante. Então, assim, em algum momento, eu acho que a pergunta é como entusiasmar a população em relação às reformas econômicas, né? E essa modernização abrangente que está sendo proposta. Mas eu queria privilegiar as perguntas que chegaram aqui. Temos aqui a Regina Célia Valejo Mendes. Falou-se muito de concessões petistas a determinados setores da economia. O governo de transição nada mudou a respeito. Por quê? Pergunta que chegou aqui. Não sei se tem via Facebook. Talvez se quisesse comentar e depois a gente passa o telefone. Né? Esse é um assunto do governo Michel Temer, do qual a gente não faz parte, não tem nada com isso. De fato, no assunto tributário, a desoneração oferecida a determinadas empresas e setores sabidamente seguiu critérios políticos da conveniência do governo Dilma Rousseff, no momento em que foi feito. Para desfazer, como muitas outras coisas que o governo Dilma Rousseff fez, na direção contrária, e a principal coisa a desfazer é o déficit primário, que o governo Dilma Rousseff produziu, que precisa ser transformado em superávit. Não se trata aí de nada supostamente, alucinantemente transformador. Em 2012, nós tínhamos, em 2011, 2012, nós tínhamos 3,5 PIB de superávit, e isso durou os 10 anos anteriores. Não dá nem para dizer que é um esforço de austeridade, de sofrimento, terra disso. Esse período, inclusive, dos 10 anos anteriores a 2012, tirando ali o intervalo da crise de 2008, foi um período de crescimento e alegria, perpassando, inclusive, no FH2, Lula 1, Lula 2. Então, trata-se de... É preciso voltar. Infelizmente, o governo Michel Temer não teve a força política para reverter essas concessões. Era um governo de energias políticas limitadas, a sua proverbial habilidade de manejar o Congresso, mas com um orçamento limitado de força política, que usou para as decisões que tomou, as reformas que resolveu privilegiar, mas faltou gás para endereçar esses assuntos do superávit primário e a desoneração em particular. As perguntas que tem pelo telefone, depois a gente... Aqui, uma pergunta do Luiz Oliani. No contexto de controle fiscal e crescimento de produtividade, qual é a proposta do Partido Novo em relação ao funcionalismo público? Nós estamos preocupados com o assunto das despesas de pessoal nos 3 níveis de governo. E acho que é preciso iniciar um debate sobre o tamanho da conta, seja cargos em comissão, seja mesmo o assunto da estabilidade do funcionário público. Não há razão para não discutir, não há razão para adotar conceitos de direito adquirido. Nós vamos resguardar completamente certas categorias de brasileiros das coisas que precisam ser feitas para o país voltar a crescer. Temos toda a ideia de toda a embocadura empresarial, de tentar administrar a coisa pública de um jeito ágil
moderno, mas é difícil deixar de reconhecer que o setor público está inchado, muito grande, e que não vai emagrecer se não fizermos alguma coisa no plano do funcionalismo. Pois não, Mauro Arbex, nosso editor do relatório executivo. Doutor Gustavo Franco, eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco sobre a questão do crédito. O senhor, como presidente do Banco Central, já viveu isso. O senhor falou em concentração bancária, que me parece que é uma situação que não vai mudar. Pelo contrário, como fazer com que a baixa da taxa de juros básica está numa velocidade até acima do esperado, chegue ao crédito e ao consumidor? Quais os instrumentos que o senhor acha que o governo teria, nesse momento, o Banco Central, para forçar uma redução do crédito que continua em patamares aí muito altos do consumidor final e para as empresas? Né? Olha, tem uma coisa, um elemento eu já mencionei. Eu acho que um elemento para trazer muita competição no sistema bancário é a privatização do Banco do Brasil, que, se não for instituição pública, funcionará de um jeito muito mais eficiente e será o competidor que ele hoje não é para os bancos privados de varejo que oferecem serviços à população, nem sempre são os melhores, como a gente sabe, mas então pode ser uma quebra de paradigma no sistema bancário brasileiro. Outra são desenvolvimentos tecnológicos que estão removendo as barreiras à entrada para a competição na indústria bancária. Hoje existe um tipo de conta bancária digital, que não é tecnicamente nem conta em banco, é uma conta no sistema de pagamentos, tal qual um cartão pré-pago virtual, que você administra do seu telefone. Esse tipo de inovação vai se espraiar e isso ataca o negócio dos bancos de uma forma muito positiva do ponto de vista da concorrência. São as chamadas fintechs, como o mercado tem se referido a isso. Estão surgindo em toda parte, é uma inovação, por enquanto ainda é pequeno, mas assim, cresce com uma velocidade imensa. Portanto, eu acho que é uma outra vertente. E a vertente regulatória mais difícil tem que ver com o crédito direcionado, que é a tal da maldição da meia entrada. E os números são mais ou menos os seguintes: metade do crédito no Brasil hoje é direcionado, subsidiado, a outra metade é de mercado. O Banco Central faz a conta, posso estar de cabeça aqui, posso errar aqui a minúcia, mas é mais ou menos assim: o spread bancário sobre o crédito direcionado é pequenininho, uma coisa como 2%, 3%. De tal sorte que se a taxa de juros básica é 6%, o custo desse tipo de crédito vai ser, em média, 8%, 10%. Já no crédito livre, o spread bancário é maior que 25%, a ordem de grandeza é por aí, talvez chegando a 30%, de tal sorte que se a taxa de juros for 6%, vai ser 31%, 35%, a taxa de juros média. Tem, no Brasil, como se fossem dois mercados de crédito. Os das pessoas amigas do governo, ou julgadas especiais e que têm direito a essa taxa de juros camarada, e o resto. Tá? Não era meio a meio. Antes de Dilma Rousseff, o que vinha sendo feito era diminuir o tamanho dos amigos, né, desse crédito camarada, na sensação de que toda vez que tem alguém que paga meia entrada, tem alguém que paga uma entrada em dobro. Então, quanto mais crédito direcionado você tiver, mais caro vai ficar o crédito livre. Mas, então, Dilma Rousseff mudou esse jogo e aumentou o crédito concedido por Caixa Econômica do Banco do Brasil, direcionado, subsidiado, e, com isso, hoje é metade. É preciso desfazer este caminho. O crédito direcionado tem que diminuir de tamanho e o subsídio tem que diminuir, porque somos todos brasileiros, não é isso? Porque tributar, o camarada que toma dinheiro no banco
no crédito livre, empresas, pessoas físicas, para acomodar em um subsídio cruzado. Essas outras pessoas que têm direito a esse crédito baratinho. É isso? Se a gente for ver quem recebe o dinheiro do BNDES, por exemplo, a gente vai achar que, inclusive, esse experimento de subsídio cruzado é concentrador de renda. Então, tem um problema bacana aí, que é o de reduzir o tamanho do crédito direcionado. Isso vai fazer muito bem a economia e vai atacar direto o assunto do spread bancário e do custo do crédito. Interessante. Aqui mais duas perguntas chegaram aqui do Felipe Hermes. Dado que a regra de ouro está cada vez mais difícil de cumprir, o novo presidente precisará escolher entre preservá-la ou cometer um crime de responsabilidade fiscal. Você vê alguma alternativa para cumprir a regra de ouro em 2019? Seria possível utilizar recursos da conta única, por exemplo? Ou o simples fato de se cogitar algo do tipo demonstraria uma crise de confiança por parte do governo? Essa é uma pergunta do Felipe Hermes. Se me permite, eu vou fazer outra pergunta. Daí, aqui tem a Bruna Mascote. Temos no Brasil uma carga tributária regressiva e gastos mal alocados ou ineficientes. Quais são as prioridades do Partido Novo para a reforma tributária? Então, são um sobre reforma tributária, um sobre regra de ouro. Então, são dois temas fiscais muito difíceis e talvez nos levem bem longe se a gente for no detalhe. Deixa eu dar uma resposta mais genérica. O fato da regra de ouro estar se tornando uma restrição mais efetiva é um reflexo do superávit primário pequeno. É simples como isso. Se formos capazes de elevar o superávit primário, a necessidade de contratar operações de crédito, além do necessário para amparar as despesas de investimento, vai ser menor. A questão é se é possível fazer, a grande questão, no modo de ver, é se é possível recuperar os superávites primários sem fazer algum de impostos. E acho que a melhor resposta veio de um estudo do Banco Mundial, publicado, acho que há uns 6 meses, um ano atrás, por aí, uma encomenda do então ministro Joaquim Levy ao Banco Mundial, exatamente com esses termos. O que tem na despesa pública que dá para economizar? E o documento do Banco Mundial oferece um cardápio super interessante, que soma, salvo engano, algo da ordem de 8,5% do PIB, de economias que poderiam ser realizadas ao longo de um determinado período de tempo, que não é longo. Então, acho que nós devemos trabalhar por aí. E, claro, fazer o possível para não ter que mexer na regra de ouro, ou no teto de gastos, ou em qualquer limitador. Enfim, as dificuldades com tetos e coisas desse tipo são sempre prementes quando a gente não controla o nascimento do gasto. Desde lá de trás, a gente vive com as limitações da lei de responsabilidade, elas, enfim, ficam incômodas e é preciso trabalhar para não remover, não mexer no assunto regra de ouro, como nas limitações de razão folha de pagamentos, receita líquida, no caso da lei de responsabilidade, isso é muito importante. Só vão conseguir reduzir o gasto. Do ponto de vista tributário, tem muitos assuntos de uma complexidade imensa que acho até que se pode dizer que as grandes linhas são um consenso. O Brasil precisa de uma reforma tributária, aliás, várias. Meu ex-colega, nosso amigo Eduardo Marcelo, sempre diz isso, são várias. Uma delas é a que unifica e simplifica os impostos indiretos de valor adicionado de faturamento, PIS/COFINS, ICMS, sobretudo, no IPI, num novo imposto de valor adicionado federal, e a complexidade disso aí é enorme. A gente sabe, pelas contas do IFC,
que o Brasil é disparado o pior país do mundo em matéria do tempo que uma empresa de tamanho médio, de 30 funcionários, gasta por ano para cumprir suas obrigações tributárias, de pagar e de reportar. Isso é vexaminoso. Agora, eu me arriscaria a dizer que mais da metade desse tempo desperdiçado tem a ver com o ICMS, que é uma encrenca para qualquer empresa que opera com diferentes estados. Não apenas cada um tem uma legislação, como um cobra no destino, o outro na origem, e a inter-relação entre as combinações possíveis e impossíveis encrencas é interminável. A homogeneização de estudo através de um IVA que simplifique seria uma benção. Agora, a complexidade desse esforço é inimaginável, tanto que ela já foi tentada em outras ocasiões, sem sucesso. Agora, ela já compôs diversos consensos. Isso é uma reforma. Tem outra que tem a ver com as vinculações de receitas. No meu modo de ver, o abuso do uso da ideia da contribuição, que é um tributo com uma destinação específica. Faz muito sentido quando a destinação específica é realmente específica. É uma contribuição que incide muito seletivamente sobre uma atividade, em geral, revertendo os recursos para aquela mesma atividade. Agora, se a contribuição é um imposto disfarçado, aí temos um problema. Esse é o caso, por exemplo, da contribuição social sobre o lucro líquido, que é nada mais que um adicional do imposto de renda, cuja receita é vinculada para a Seguridade Social, por ser uma contribuição. A vinculação à Seguridade Social é uma vinculação muito ampla, vinculação. E aí cai no que a própria Constituição diz que não pode haver vinculação de receita. Estamos fazendo vinculação de receita com outro nome. Simplificaria muito a vida das pessoas se a contribuição social fosse vertida dentro do imposto de renda, que não é nada mais do que um adicional do imposto de renda. Agora, isso levanta o assunto da seguridade das vinculações de receita e das emendas constitucionais de desvinculação de receitas que têm sido feitas com data para terminar, o que não me parece, do ponto de vista fiscal, algo muito sensato, porque a cada 4, 5 anos você voltar ao Congresso para aprovar outra versão da DRU, da desvinculação de receitas orçamentárias. Nós deveríamos estar caminhando para o orçamento base zero, a redução desses mecanismos de vinculação de receita que criam receitas de primeira classe, receitas de classe econômica. Não pode ter despesas diferenciadas desse jeito. Aliás, o Congresso Nacional soberano deve fazer a distribuição da receita meio sem esse tipo de restrição. É assim que funciona em democracias maduras que têm sistemas orçamentários transparentes. E a gente nunca foi capaz de construir um sistema orçamentário que trouxesse para dentro do Congresso a efetiva competição entre receita e despesa, e dentro da despesa, quais são as prioridades. E dentro da receita, quais são as prioridades. Isso tudo não está bem organizado e existe, sim, uma pauta de reorganização institucional de toda a esfera fiscal orçamentária para a gente ter tudo mais clareza sobre os assuntos de inter-relação entre impostos e gastos, como esse que eu mencionei. São de outros assuntos fiscais, enfim, são várias outras pequenas coisas, mas... Eu acho que a filosofia que você expôs aqui está claríssima. E aqui a gente vai fazer mais uma chamada de perguntas. Eu convido aqui os presentes. Agradeço o Ricardo Melão, que está aqui conosco. Foi nosso colaborador, se orgulha muito. Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor. Eu gostaria de sugerir mais um tema geral, se quiser abordar, Gustavo. A nossa impressão aqui, isso a gente tem colocado no relatório executivo, é que o tempo fechou para os emergentes. A nossa sensação, para usar uma expressão do Banco Central, o interregno benigno está acabando. Né? Então, os treasuries já estão apontando juros mais elevados,
digamos, as moedas com economias mais vulneráveis já estão acusando variações acentuadas, como Argentina, Turquia. O Brasil é especialista em perder tempo. Então, e a gente tem uma agenda econômica extremamente importante que está no Congresso, um governo que está terminando, um governo de transição que está terminando. Na visão do novo, é possível, digamos, além da participação no processo eleitoral, impulsionar algumas mudanças, pelo menos algumas prioritárias, e até mesmo pensar algo que o presidente Temer mencionou recentemente, de um projeto de transição recolocar a reforma da Previdência? Acho que agora nós estamos na fase final da transição que vai nos levar à eleição e uma escolha da maior importância para o futuro do país. Uma escolha que está longe de estar limitada apenas ao presidente. Né? Isso, o Congresso vai ser talvez aonde a gente melhor expresse o desejo de renovação. Ou pelo menos assim eu espero. Vamos ver, já que também os prognósticos aí sobre renovação do Congresso não parecem confirmar esse otimismo, mas estamos apenas começando a campanha. E o fato de a situação externa demonstrar aí uma certa sacudida, eu acho que a consciência é interessante, porque, no meu modo de entender, o que acontece na esfera internacional, como você diz, fecha o tempo para os emergentes que não estão com a casa em ordem. Sobretudo os que estão com a casa em ordem não são afetados pelo que está se passando no plano internacional. Nós estamos numa situação, sim, de quem não está muito com a casa em ordem, mas também está relativamente protegido de tensões externas. O que ocorre é que a situação internacional é utilizada localmente como um assunto para estressar a indefinição eleitoral. Isso sim, nós temos um problema doméstico de indefinição eleitoral e de políticas públicas em 2019. Acho que durante os últimos tempos as opiniões aí do mercado financeiro, expressas em cotações de ativos, estavam um pouco apáticas quanto aos riscos lá na frente, achando que, de alguma maneira, ainda não adequadamente entendida, algum candidato moderado de centro, a esta altura, já estaria com uma presença eleitoral suficientemente certa e palpável para afastar maiores preocupações quanto a inovações aí na economia. E não é isso que está acontecendo. Isso não aconteceu ainda e a indefinição acabou se refletindo em preços dos ativos, onde estão embutidas as expectativas sobre o brasileiro no futuro. Então, acho que não é a situação externa, não. Acho que é o nosso assunto aqui dentro de casa que não está bem definido. Bem, Ricardo Melão tinha uma questão? Sim. Gustavo, BNDES. A gente sabe que nesses últimos anos, principalmente nos governos do PT, houve na minha opinião, um mau uso do BNDES, favorecendo aí a créditos subsidiados dos famosos amigos do rei. Eu queria entender, em compensação, na questão de infraestrutura, uma dependência também muito grande dos créditos oferecidos pelo BNDES. Eu queria entender, no eventual governo do João Amoedo, que papel dá para o BNDES? Bom, acho que é uma arena super interessante de reflexão, porque não se trata aí de privatizar ou fechar, ou nada desse tipo. O BNDES é uma organização que teve papel muito importante no passado e há de ter no futuro também. Agora, ele sempre se
amoldou as diferentes agendas de políticas públicas de cada momento. O BNDES dos anos 60 era um, o BNDES do programa de privatização do governo Fernando Henrique era outro, o BNDES da nova matriz da Dilma Rousseff foi outro. Então, não é porque ele foi mal usado no passado, é que também é culpado de todos os males do Brasil. O que tem aí, no entanto, que é preciso refletir é que hoje acho que há uma percepção clara mais clara talvez, sobre o modo como uma coisa funciona. Ou se não há, preciso que haja. Ou seja, todas as empresas no Brasil pagam um imposto que chama-se PIS, sobre o faturamento. Esse imposto vai para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, que empresta esse dinheiro para o BNDES com o juro camarada, e esse funding alimenta o BNDES, que empresta por uma taxa camarada mais uma coisinha, tem um lucro que é meio artificial, se pensar um segundo, e assim tem sido nos últimos anos. Será mesmo que isso faz sentido? Que exista essa poupança forçada num fundo que é mais ou menos parecido com o FGTS, só não tem contas individuais, nem tem exatamente a mesma missão, mas até poderiam estar fundidos com um sócio e depois fazer uma previdência por capitalização, já que o dono do dinheiro do FAT é o cidadão que está nos ouvindo. Não é isso? E o FAT, que está lá com o nosso dinheiro, ele está emprestando dinheiro para o BNDES CAPR mais 3, ou algo bem pequenininho, e, portanto, financiando a clientela do BNDES, que não é exatamente quem está precisando de dinheiro em muitos casos. Né? Então, está na hora de repensar esse mecanismo, sim. Se o BNDES não tivesse essas receitas decorrentes do FAT, poderia perfeitamente funcionar de uma forma muito útil, como funciona, tem uma célula muito grande de informação, de pessoal especializado, na montagem de operações, conhece a economia brasileira muito bem, então, mesmo sem ter todo o dinheiro que no passado chegou a ter, poderia ter um papel muito útil no equacionamento de funding para a infraestrutura brasileira em diversos setores. Eu enxergo o BNDES funcionando mais ou menos como funciona o Banco Mundial, sendo que não precisa aumentar de capital nem dinheiro do Tesouro, com os retornos dos seus próprios financiamentos, o BNDES perfeitamente pode ser mantido do jeito que está, e talvez não seja tão lucrativo, porque não vai fazer esse lucro aí contábil em cima do FAT, e talvez a gente veja uma instituição que dá menos lucro do que a gente acha que dá. Agora, o papel do Banco de Desenvolvimento é realmente fazer operações grandes, por atacado também, não acho que é justo atacar o BNDES por não fazer operações com pequenas empresas, porque não é isso que bancos de andar, ou bancos como o BNDES fazem, eles operam no mundo do crédito por atacado nos grandes projetos. Naturalmente, será concentrado. Agora, ele repassa o dinheiro para a rede privada através do FINAME, por exemplo, que é uma linha muito popular em máquinas e equipamentos, e através desse financiamento que todo mundo quer, ele impõe às empresas que produzem máquinas e equipamentos níveis de conteúdo nacional, às vezes muito altos. Então, o BNDES, curiosamente, funciona como um instrumento protecionista, que faz a economia brasileira ficar mais fechada do que deveria. Eu acho que isso está errado. Uma das coisas que eu acho que a gente teria que repensar. Muito bom. A gente já está chegando no final, temos a sorte de contar com o Carlos Lopes, aqui em Vision. Uma rápida pergunta. Não, professor, desculpe, eu estou vindo lá de Barueri. Eu estou vindo de Barueri, mas não queria perder a oportunidade de fazer uma pergunta para o professor, já que essas reuniões têm sido muito interessantes, porque, como disse o professor Gessner, ouvir opiniões divergentes. Estamos num momento aí que o Brasil precisa se acostumar com as opiniões divergentes, né? O senhor muito bem fala isso nas suas entrevistas. E aqui o programa são os programas econômicos dos candidatos.
E aí eu não sei quem é que nasceu primeiro, eu queria falar um pouco sobre o modelo de energia do senhor está liderando, o programa econômico. Considerando que o Brasil hoje está exportando 700 mil barris de energia líquida, qual é o programa? Como é que o senhor enxerga a questão de agregação de valor? Porque eu acho que o Brasil é um exportador nato de produtos commodities, de produtos primários. O senhor tem alguma ideia, não sei se é o momento adequado, para como é que o senhor encara essa questão da agregação de valor? O senhor acha que é necessário que o governo, talvez através do próprio BNDES, não sei, um órgão que tem muita inteligência, poderia incentivar algum tipo de agregação de valor nos produtos para não ficar exportador eternamente de commodities? Será que a gente está fadado a ser eternamente exportador de commodity ou teremos algum dia exportação de produtos de valor agregado? A primeira coisa que eu diria é que é uma falácia dizer que não há valor agregado e exportar commodities. Na verdade, fazendo a conta de valor adicionado por dólar em comércio exterior, tem mais valor adicionado no comércio de produtos primários do que de produtos manufaturados. Paul Krugman ensina esta curiosa tese anti-intuitiva, tanto tão anti-intuitiva quanto é a lei das vantagens comparativas, que as pessoas se recusam a entender no Brasil, pela qual o Brasil estaria, sim, tendo que exportar aquilo que tem vantagem comparativa, que é o agro, o minério, onde tem muito valor adicionado, sim, e eu não sei aonde foi que a gente adquiriu essa ideia de que esse tipo de exportação é ruim e deveria ser diminuída, né? Vai dizer, já na Austrália, onde as pessoas ficaram ricas com esse tipo de exportação. Então, uma coisa que eu acho que definitivamente a gente precisa rever é essa história de ruim exportação de commodity, é bom exportação de manufatura. Até porque existem estudos que mostram que, em muitos casos, exportações de manufaturas que têm tanto subsídio e incentivo que exporta valor adicionado negativo. Isso é para entrar na tecnicalidade. Nós precisamos, sim, ter o Brasil melhor integrado nas cadeias internacionais de valor e manufatura para poder ter, inclusive, comércio intrafirma entre empresas aqui localizadas e suas filiais no resto do mundo. O comércio de manufatura hoje em dia é assim, é uma outra lógica, é competição intraindustrial e, enfim, temos muito a fazer removendo barreiras. Agora, o que definitivamente eu acho que a gente não devia fazer mais era discriminar negativamente a exportação de commodities que não possível. Não é. Professor, não vou ficar fazendo réplica, mas é o seguinte, eu acho que vocação natural é vocação natural. Eu não acho que, eu não estou contra esse DNA, essa vocação natural de acumulação, mas o que eu estou querendo assim, levantar com o senhor é exatamente isso. Quando a gente olha aí para uma SABIC, né, uma empresa da Arábia, eles já estão avançando. Quer dizer, você pega o petróleo e processa, você pode exportar produtos derivados da primeira cadeia, depois da destilação, gasolina, diesel, etc. Isso agrega valor. Mas o que eu estou levantando é o seguinte, a gente não deveria dar um passo à frente, porque os países desenvolvidos, porque eu acho que o Brasil pode ser um país desenvolvido, tem as condições e são os programas dos candidatos, não é? Transformar o Brasil. Tem todas as condições para ser. A gente não deveria um pouco mais para frente, ter mais complexidade, não excluindo isso, o senhor foi perfeito, não excluindo essa questão da coisa natural, mas a gente não devia ter mais complexidade nessa pauta de exportação. Eu acho que é um pouco como é que assim, vocês abordam esse programa do ponto de vista... Isso é uma coisa de médio e longo prazo, né, professor? Pois é, acho que não. Acho que isso poderia ocorrer com certa velocidade se as empresas estrangeiras, que hoje são as maiores exportadoras de manufaturas no Brasil, pudessem trabalhar livremente com seus parceiros comerciais no exterior e nós fizéssemos parte dessa teia de complexidade manufatureira internacional, de onde estamos hoje alienados, por conta de políticas de conteúdo nacional, que tem exatamente essa pauta de supostamente agregar valor, e que, na verdade, é uma pauta protecionista, de isolacionismo.
nós estamos bem diante desse assunto, no momento de rever essas ideias, que eu acho que, tempos atrás, podiam fazer sentido, precisávamos, como se dizia, preencher pedaços da matriz insumo produto industrial, indústrias que nós não tínhamos, e implícito a isso tinha um raciocínio de autarquia, ou seja, o Brasil precisa ter todas as indústrias, como na União Soviética, né? Precisamos produzir tudo aqui, né? Porque só isso gera valor, e não é verdade. Tem coisas que a gente não precisa ter aqui. Tem que comprar do lado de fora, lá fora, porque é mais barato, muito melhor, a gente jogar fora, tentar refazer tudo aqui e ter uma siderúrgica dentro de cada oficina de reparo. Não dá. Então, nós já passamos uma longa fase de adolescência em questões de política industrial e composição da falta de exportação, para hoje simplesmente adotar as soluções que deram certo em outros países. Ninguém fala essas coisas de valor adicionado na Coreia, Singapura, Hong Kong. Eles estão ricos, nós ficamos para trás e estamos achando que, enfim, ainda ferrados a essas ideias de antigamente sobre valor adicionado. E somos abençoados por ter recursos naturais abundantes, que nos faz competitivos na produção dessas mercadorias e nas outras mercadorias que usam intensivamente essas coisas que a gente tem em abundância. Teoria do comércio exterior, capítulo 1. Agora, a gente parece que quer reinventar a teoria do comércio exterior, não tem dado certo. Há 30 anos nós temos com a produtividade estagnada e os coreanos foram adiante com a inserção na globalização. O que nós estamos esperando? Muito obrigado. Há várias perguntas aqui, mas a gente já está 10 minutos além do tempo regulamentar, então, infelizmente, temos que encerrar. Em nome da COA Associados, aqui dos sócios, do Pedro Sadu, do Márcio Abud, e todos os colaboradores da COA, muitíssimo obrigado, Gustavo Franco, pelo seu tempo. E nós dizemos isso não apenas enquanto Goa Social, mas como cidadãos. Estamos muito contentes da sua participação no processo eleitoral. Infelizmente, no Brasil, houve uma seleção adversa para a atividade político-partidária. Aqui a gente tem um caso oposto e muito bem-vindo, aliás, casos opostos, como o Ricardo Melão também, de pessoas que têm muito a contribuir e que participam desse processo, que a gente sabe que é desgastante, que consome tempo, etc., mas que é tão importante para o país. O sumário desse debate, o vídeo e o áudio estarão disponíveis, nós vamos enviar a todos que participaram, e pode ser visto e revisto na internet, e o nosso relatório executivo, editado pelo Mauro Apex, o editor do relatório executivo, trará comentários e os principais trechos aí desse debate extremamente interessante que o Gustavo Franco nos trouxe nessa tarde. Muitíssimo obrigado e a cada sua. Muito obrigado, Jair. Parabéns pelo esforço, espero ter respondido, esclarecido. Nós precisamos, mais que nunca, pensar um pouquinho fora da caixa. Nos acostumamos a várias coisas que é preciso rever, precisamos de novos caminhos, gente nova na política, novas ideias de tecnologia. Isso é muito obrigado a todos. Muito obrigado, boa tarde a todos.